Está começando mais um Palavra e Louvor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh,
guarde em sua luz. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estudar mais um pouquinho, tema As 24 horas de Jesus, em Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 39. Episódio: Pratique boas obras no seu dia. Então aqui vamos estudar um pouquinho, vou estar fazendo uma breve introdução, falando sobre esses versos do versículo 16 ao versículo 39, vai falar aqui que o Senhor, Ele escolheu aqui os discípulos, aqui o Senhor ensinava nas sinagogas, o Senhor curava pessoas aqui doentes e também pessoas aqui endemoniadas. E o exemplo de uma pessoa aqui que o Senhor curou foi a própria sogra de Pedro, que estava acamada, estava com febre. Mas não só isso, podemos observar aqui que o Senhor aqui, ele é a renúncia de Jesus, né? Ele não procurava os seus próprios interesses, mas sempre ensinar as pessoas, ensinar a palavra do Senhor, curar as pessoas que estavam precisando de cura, expulsar demônios, mas também falar sobre essa palavra, a palavra da salvação. Sobre esses versículos, podemos observar muito mais coisas aqui, muito mais coisas, e deixa um exemplo para cada um de nós, de fazer umas boas obras no nosso dia, de amar o próximo, imitar a Cristo, de não pensar só nos nossos próprios interesses, não ser egoísta, porque Cristo não era egoísta. Cristo é maravilhoso,
ele se doava desde o momento que ele pisou aqui nessa terra, pensando em cada um de nós. O Senhor, ele, com muita obediência, nunca pecou, deixou muito exemplo para cada um de nós, do batismo, a morte em cruz, ressuscitou depois do terceiro dia e vive eternamente, está na glória de Deus. E o Senhor se esvaziou, mesmo sendo Deus, se tornou forma humana. Então o Senhor sentiu as mesmas coisas que sentimos. Com diferencial, ele nunca pecou. Então fica essa breve introdução aqui do amor do Senhor para cada um de nós, para cada uma dessas pessoas aqui que o Senhor, aonde o Senhor passou, as pessoas eram tocadas, as pessoas eram mudadas. Que Deus abençoe cada um de nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema é As 24 horas de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 39. Esse aqui é o episódio número 2. Já convidou alguém hoje? Marcos capítulo 1, 16 a 20. Vem comigo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. E um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Marcos capítulo 1, 16 a 21. Vemos que Cristo, em sua soberania divina, ele escolhe ali os seus primeiros discípulos. Interessante que em nosso amor seletivo, também posso dizer, em nosso evangelismo seletivo, nós muitas vezes criamos pré-requisitos filosóficos, racionais ou sociais para escolhermos quem nós evangelizamos, para quem nós fazemos o convite de aceitar o amor de Jesus. Cristo, em sua soberania e divindade, não faz isso. Na verdade, os requisitos no qual Jesus escolhe ali para que sejam seus discípulos, com certeza passa longe dos requisitos no qual nós, homens, nós humanos, temos acerca do que é bom, acerca do que tem uma probabilidade de exercer a sua fé, enfim, de ser um bom servo e um bom filho. Nós somos mesquinhos e injustos em nosso parecer, mas Cristo, com certeza, pensa o contrário. Ali nós podemos ver pescadores, pouco letrados, pessoas ali humildes, mas Jesus via além da aparência e sondava o coração de cada um deles. E por isso Jesus os convida. E dado a espontaneidade da resposta desses homens ao convite de Jesus, com certeza mostra ali uma confiança na fala de Cristo. Com certeza, quando Jesus aplica ali vamos chamar de metáfora, pescadores de homens, ou seja, quando você tem um encontro com Jesus, você tem mudança, você tem transformação. Eram pescadores de peixes,
Após o encontro de Jesus, ele ia fazê-los pescadores de homens, o que significa, olha, você tem que abandonar a sua função, você tem que abandonar o seu posto, você tem que sair da sua zona de conforto. E isso que é o convite de Jesus para nós. Esse é o convite no qual você deve fazer para aquele que você encontra. Assim como para aqueles homens, os pré-requisitos racionais e sociais não se fazem necessários para que você também seja um pescador de homens. Basta apenas que você tenha um espírito humilde e um coração disposto a obedecer a Cristo em autoridade e em amor. Assim como esse convite foi feito a você no passado e você aceitou, você com certeza deve replicar essa ação de amor. Convide as pessoas para que elas conheçam a Cristo. Você já convidou alguém hoje? É interessante que esse convite, meu amado jovem, amado irmão, tem que ser feito de uma forma entusiasmada. Com certeza Cristo era carismático e demonstrava muita autoridade ali, muito entusiasmo no seu convite. Vou exemplificar aqui nos minutos que me restam, né? Por exemplo, se eu falar para você, jovem, vamos ali comer um cachorro-quente? Se você talvez estiver com fome e tal, talvez você até aceite esse convite, né? Mas se você não tiver com muita fome, você vai meio que, poxa, comer um dog ali, né? Com certeza você vai recusar. Agora veja o seguinte. E aí, jovem, vamos comer um dogão ali que é top, gostoso, sem miséria. Olha, é o melhor dog da região. Você vê que o convite foi mais entusiasmado, o convite foi mais cheio de vontade, com mais características, com mais qualidade. Quando você for fazer o convite para quem você queira que a pessoa se interesse, se adentre ali pela palavra de Jesus, pela verdade, pelo verdadeiro evangelho, olha, faça o convite de uma forma empolgante. Coloque as qualidades do evangelho de Cristo bem claras ali. Fale de forma entusiasmada, mostre que você sente temor e sente felicidade em poder falar de Cristo. E faça isso com autoridade, porque você busca viver o que você prega. É diferente, meu jovem. É diferente, meu irmão, um convite feito dessa forma. Assim também deve sermos nós. Nós sempre estarmos com a boca cheia para falar de Jesus Cristo, com temor, com amor, sabendo que essa pode ser o melhor convite que essa pessoa vai receber naquele dia. E o convite é ser pescador de homens. Meus amados jovens, esse foi o devocional de hoje. Que o Papai do Céu nos abençoe, que possamos sermos pescadores de homens em nossas próprias vidas, né? Lugares, né? Onde nós nos encontramos, na escola, na faculdade, no bairro, no condomínio. Seja lá onde você estiver, meu jovem, você é um pescador de homens, portanto, faça os convites de forma entusiasmada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tema: As 24 horas de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 39. O episódio Falou da Palavra Hoje se encontra em Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
Mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu cele a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Quanta coisa não acontecia no dia de Jesus, não? Como João depois vai escrever lá no Evangelho, se ele fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveriam livros, né, que coubessem pelo mundo, teria tantos livros pelo mundo, né? Ele quer dizer ali, mas seria bastante coisa para colocar. E Marcos dá um pouquinho dessa amostra pra gente. Pra você que acha muitas vezes que um dia é muito pouco, ou nossa, passou tão rápido, gostaria que você observasse comigo como Jesus colocava em prática aquelas coisas que ele ensinava. Se você for comigo em Mateus 6, versículo 34, ele diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Claro que aqui ele está falando sobre o alimento, vestimenta, mas Jesus deixa bem claro, basta o dia o seu próprio mal, basta olhar para o hoje, amanhã a gente não tem. Jesus vivia isso na prática, não só na parte de alimento, vestimenta, mas na parte de falar com as pessoas, na parte de como ele iria fazer durante o dia dele, porque várias pessoas apareceriam ao redor dele durante vários tipos de momentos, seja quando ele tentava ir para algum lugar, ficar um pouco mais sozinho, às vezes aparecia alguém, ele sabia que apareceria, mas estava preparado para agir, ou seja, nos momentos onde ele só queria estar com os discípulos, ou em casas e assim por diante. Então a gente vai ver como Jesus ele olhava para essa situação. Nosso irmão já trouxe no devocional passado um pouco de como não olhar para a pessoa que você está convidando para o reino, para viver com você aquilo que você acha tão maravilhoso, esse seu tesouro que você vendeu tudo para comprar e ter para você. A gente agora vai ver uma outra parte. Gosto sim da parte onde a gente vê que eles ficaram maravilhados com Jesus ajudando aquele homem possesso, curando ele daquele espírito imundo, mas quero pegar o que Jesus faz um pouquinho antes. Jesus pegava as oportunidades e mesmo em sinagogas, ele ia para ensinar a palavra, para ensinar aquelas pessoas que tanto necessitavam do ensinamento de Deus. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos que os fariseus colocavam cargas demais naquelas pessoas, colocando coisas que Deus não tinha pedido. E Jesus veio para tirar essas cargas, trazer as boas novas de Deus. E ele não perdia tempo. Ele acabou de vir do convite aos apóstolos ali, os primeiros apóstolos, e a gente vê que logo depois ele vai passando, provavelmente eles estavam até juntos com Jesus mesmo, ainda continuavam andando, eles já vão para ensinar ali de manhãzinha. E as pessoas ficavam maravilhadas, o versículo 22 diz, né, com a doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Gostaria de fazer um convite para você. Eu estou falando aqui um pouquinho de Marcos, versículo 21 e 22. Eu gostaria de deixar para você uma pesquisa para você fazer. Para você tentar entender como que é isso, como que Jesus falava. Poxa, eu gostaria muito de estar naquele dia, de entender o que Jesus falou, o que ele falava que deixava as pessoas tão maravilhadas, ou como que era isso. Nós temos oportunidade de saber. Graças ao Senhor, isso foi registrado em Mateus. Mateus relata durante o capítulo 5 como que Jesus dizia: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus pega tudo aquilo que os antigos diziam durante vários versículos, capítulo 5, versículo 27, versículo 33, versículo 38, 43, e diz: Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, ou aos antigos. Eu, porém, vos digo. Jesus deixa bem claro que o que eles estavam aprendendo não era do Senhor a maioria das vezes. E que agora ele via trazer realmente o que Deus quis dizer com tudo. Que incrível, não? A gente fica admirado
de saber que Deus deixou isso ser revelado pra gente, como o Filho dele pregava o reino de Deus para servir de exemplo pra gente poder pregar. Talvez você fique achando, não, eu não consigo, eu não vou conseguir falar. Você vai conseguir. Vai ter várias oportunidades, seja no ônibus quando alguém puxa assunto com você, seja quando você chega no trabalho, alguém tá comentando alguma coisa e tem a ver com a palavra. São momentos de pregar a palavra, sim. Você sabe que algumas vezes, claro, a gente vai se abster para não ter nenhum problema, às vezes vai acontecer alguma coisa muito polêmica ou muito difícil de ser falada, ou que vai ser como jogar pérolas aos porcos, mas na maioria das vezes não. Nós podemos pregar o reino. Nós podemos, de certa forma, colocar as nossas vidas para trabalhar para Deus em momentos onde a gente achava que não, eu não tenho tempo. Não, não há como pregar. Isso é trabalho para tirar um dia para fazer isso. Não, você deve pregar a todo momento. Isso foi o pedido por Jesus. Marcos relatou isso no final do Evangelho. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho porque nós não conseguimos, porque às vezes não nos preparamos, ou temos vergonha, ou pode ser qualquer outra situação, ou acharmos realmente na nossa ignorância que a gente não tem tempo. E Cristo fala, não, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho. No caso dos apóstolos, nós sabemos que eles vão sair e vai ter toda aquela grande comissão, todas aquelas coisas, mas para nós a gente continua podendo fazer isso com os nossos vizinhos, amigos, pessoas do trabalho, da escola, diversas pessoas. Basta falar de Cristo e você vai conseguir. Lembre de que Jesus disse. Os antigos disseram, mas ele porém disse. É isso que a gente deve ficar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor de todo amor, agradecemos, Pai, por esse dia, que o Senhor possa, Pai, estar no nosso coração e que a gente não tenha medo de pregar, Pai, a palavra para as pessoas. Por favor. Obrigado. Em nome do seu Filho amado Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Ando aqui trazendo mais um devocional para vocês, nesse novo episódio dessa temporada, as 24 horas de Jesus, né, em Marcos, capítulo 1. E isso é para mostrar, de fato, como 24 horas são muito valiosas e como Jesus fez tanta coisa nesse tempo, né, em que ele teve um dia. Com certeza ele fez coisas grandes, né? João vai dizer que se fosse colocar coisa em livros, não caberiam em livros, né? E isso é para causar uma reflexão. Como a pergunta de hoje, visitou alguém hoje? Né? O trecho que a gente vai estar lendo é em Marcos 1, 29 ao 31, onde Jesus ele visita a sogra de Simão, ou de Pedro, para quem talvez conheça mais. E é interessante de observar o que acontece. Vamos lá, diz assim, ó. Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31. E logo saindo da sinagoga foram às casas de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se ela, tomou pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e os servia-os. É interessante porque a nossa visita, a nossa presença, que como cristãos, ela deve causar alegria e deve causar felicidade. Por quê? Porque a nossa presença expressa boas novas, expressa esperança. Né? E é interessante que Jesus ele vai visitar, ele conhece a família dos seus discípulos. Ele vai visitar as pessoas. E logo as pessoas falam dele porque talvez já conheciam a fama de Jesus, já sabiam como Jesus é poderoso. Nesse instante, Jesus toma essa mulher pela mão e ela levanta. Jesus leva a cura. E talvez a nossa ida, a nossa visita aos outros, alguém, seja essa cura. Seja essa esperança, essa liberdade, essa nova oportunidade da pessoa
se livrar de um problema, de uma dor, porque nós estamos ali. A nossa presença é importante não porque nós somos bons, ou porque algo de bom existe em nós, ou fazemos algo de bom, mas é porque Cristo habita em nós, seu Espírito Santo nos guia e nos leva aos seus santos caminhos. Então a nossa presença, ela é muito importante. Quanto de nós perdemos tempo, talvez, com outras coisas, e talvez nós devêssemos visitar pessoas que estão precisando, ir atrás de pessoas que necessitam de ajuda, assim como Jesus. Jesus, ele ia atrás daqueles que talvez todos achassem que não tem mais esperança, todos aqueles achassem que já deu, já era, não tem mais para onde ir. Jesus ia atrás desses homens, desses que precisavam. E talvez esse devesse ser nosso foco. É interessante que o que acontece logo em seguida, essa mulher serve. Ela está lá novamente exercendo a sua função, o seu papel, aquilo que ela tem mais habilidade para fazer. E talvez nós devêssemos ser assim. Alegria e esperança na casa das pessoas que visitamos. É isso. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pela sua infinita misericórdia. Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor, derramadas. E oramos para cada vez mais irmos te buscar, Pai, te ter no nosso coração. Não somos merecedores, reconhecemos nossa tamanha pequenez diante da sua grandiosa glória e majestade. E oramos para que possamos ser melhores, Pai. Nos use como instrumentos para o seu trabalho. Nos use como ferramentas para praticar a sua palavra. É isso que oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você já ajudou alguém hoje? Se não ajudou alguém hoje, ou se não tem o costume de ajudar alguém, ainda se acha parecido com Cristo? Ainda se considera um cristão? Essa é uma reflexão que vamos fazer agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno Schimmer. Hoje, continuando o tema da semana sobre as 24 horas de Jesus em Marcos, vamos falar sobre o episódio de hoje, que é: ajudou alguém hoje? Nós ajudamos alguém hoje? Eu ajudei alguém hoje? Você ajudou alguém hoje? Bom, o contexto, acho que todos já sabem. Estamos falando sobre as últimas 24 horas, assim como diz o título da semana, né? As últimas 24 horas de Jesus, pelo livro de Marcos. Nesse momento, Jesus, já sabendo o que iria acontecer, já sabendo do futuro, porque ele sabe de todas as coisas, ainda parou e ajudou aqueles que necessitavam dele. Ainda parou e ajudou aqueles que precisavam dele. A gente pode ver isso em Marcos 1, do 32 ao 34, vou ler aqui. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não os deixava falar os demônios, porque não o conheciam. Então nesse momento, a gente vê que Jesus ele ajudou várias e várias pessoas, mesmo já sabendo do que iria acontecer. E aí cabe agora a dúvida a nós, o questionamento a nós. Nós estamos ajudando as pessoas? Nós que nem sabemos do futuro, nem sabemos quando vamos partir, mas Jesus, já sabendo quando ele iria ir para a cruz, ainda assim ajudava. Nós, mesmo não sabendo se vamos estar vivos até hoje, o final do dia, se Jesus vai voltar hoje até o final do dia, nós que não temos nenhuma informação sobre o futuro, paramos para ajudar aqueles que necessitam de ajuda? Se não paramos, vamos lembrar que somos cristãos e somos imitadores de Cristo. E se Cristo fez isso, nós devemos imitá-lo
ou não? Bom, como cristãos, claramente nós temos que imitar as ações de Cristo. E se não estamos imitando estas ações, teremos que imitar elas também. A questão, nesse momento, claro, a gente não tem o poder de cura para poder expulsar demônios, não tem poder de cura para curar aleijados ou enfermos de diversas coisas, mas nós podemos ajudar da nossa forma. Seja ela, talvez dando algum alimento, dando alguma atenção, entendendo talvez uma necessidade de alguém que está necessitado, emprestando o celular para alguém que quer fazer uma ligação, talvez. Existem diversas formas de ajudar alguém, abrindo a porta de alguém que vai passar, que está atrás de você, infinitos modos. Nesse momento a gente entende que a ajuda, ela é bem-vinda de qualquer forma, e cabe a nós conseguir ajudar a todos, que nós pudermos, claro. Bom, esse foi o áudio, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Nesse momento, convido a todos aqui que talvez não tenham entendido a buscarem o meu privado e eu tentarei esclarecer melhor o meu ponto. Bom, é assim que eu deixo vocês. E não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E como de costume, aquela recomendação básica e tradicional de que você ouça os áudios anteriores, pois vai trazer a você um pensamento edificante, vai alimentar o seu espírito e assim também apresentar a você um estreitamento de relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso, como também perceber, conhecer e entender o quão perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dito isso, vamos ao episódio de hoje. O devocional de hoje é falando sobre o tema As 24 Horas de Jesus. Hoje, sexta-feira, o episódio 6, com uma pergunta. Teve tempo de orar hoje? Você teve tempo de orar hoje? Você se recorda quando foi a sua última oração que não foi no piloto automático? Como, por exemplo, antes dos alimentos, faço uma oração básica agradecendo a Deus pelo alimento, que ele nunca falte na minha mesa e pronto. A maioria das vezes até repito as mesmas palavras todas as vezes. Pois bem, dentro das coisas do alto e do Senhor, isso é muito parecido com talvez a maior denominação ou a maior igreja que existe no mundo, né? Os católicos fazem muito isso. A oração repetida, ou, como eles costumam dizer, a reza. Essa é a diferença de reza e oração. A oração, ela é conduzida, direcionada, é uma oração, né? Uma oratória, algo direcionado a Deus, você nas suas condições, direcionando as suas palavras ao Criador. Portanto, assim como na escola, quando você fazia uma prova ou alguma coisa assim, analise a seguinte oração. É uma frase, é uma conversa, uma comunicação. Quando você direciona a sua oração e o seu pensamento a Deus, ele tem tido motivos específicos? Tem tido propósito em suas orações ou tem sido a oração simplesmente porque você é cristão e eleva o seu pensamento ao Senhor em momentos oportunos? Pois bem, Jesus nos dá um exemplo muito clássico nessa passagem que nós vamos ler agora, que se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39, que mostra que antes mesmo de começar o seu dia, Jesus separava um tempo para falar com Deus Pai, antes mesmo de qualquer outra atividade. E muitas das vezes você vai ver que ele fazia isso em horários diferenciados, se afastava das pessoas para que não fosse interrompido de nenhuma forma. Portanto, vamos aos versículos, Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39, que diz o seguinte:
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Perceba, Jesus, assim como eu ou você, uma pessoa comum, normal nos dias de hoje, Jesus, na época em que andou por essa terra, tinha uma rotina, ele tinha metas e objetivos a serem cumpridos. A meta nada mais é do que um conjunto de diretrizes, de ordenanças, ou melhor, o objetivo é um conjunto de metas. O objetivo de Jesus era salvar a humanidade, e todos os dias ele tinha uma meta específica a partir do início do seu ministério, ao qual ele se dedicava. Ele deixou bem claro nesse dia qual era a sua meta para aquele dia. No versículo 38 ele diz: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim, pregar a palavra e cumprir o objetivo de salvar a humanidade. Pois bem, assim foi feito. Perceba do seguinte: Jesus, ainda de madrugada, ou seja, antes mesmo do sol levantar, Jesus já estava de pé e já procurava atender à vontade de Deus Pai, assim como também pedir a Ele condução, direcionamento, tudo o que era necessário para Jesus, ele pedia a Deus diretamente. E, no entanto, ele nos ensina isso. Quando você ora para Deus, você faz como Jesus? Você separa um tempo, você se prepara, você levanta mais cedo, ou você sai do ambiente que você está e vai para um ambiente silencioso. Você tem essa comunhão e esse hábito juntamente com Deus? Se não tem, comece a ter, comece a praticar, comece agora mesmo, por exemplo, depois de terminar esse devocional, ou até mesmo pausa ele aqui e direciona seu pensamento ao Senhor. Você não precisa literalmente trazer palavras magníficas ou colocar diante de Deus coisas que muitas das vezes você não tem ou não possa cumprir. Mas coloque o que você é de verdade, fale com as suas palavras, mas fale concentrado, direcionando a Deus aquilo que é dele, a sua reverência, o seu amor, a sua devoção e principalmente a sua obediência. Assim como Jesus, comece os seus dias elevando o seu pensamento, colocando ao altar do Senhor tudo o que é necessário. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Quem nunca teve aqueles dias que olhou e pensou: nossa, como o dia hoje foi produtivo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno Schimmer. Hoje, continuando o tema da semana, as últimas 24 horas de Jesus, em Marcos, vamos falar sobre um dia pode ser muito tempo. Nesse momento, depois de ouvir os outros áudios, para esse áudio aqui é necessário que você tenha ouvido os outros, a gente entende que Jesus, nas suas últimas 24 horas, nos ensina muita coisa e continua nos ensinando até hoje mesmo, depois de sua partida para o céu, nos deixando várias e várias informações, relatos sobre tudo o que ele fez. Nessa semana vimos as suas últimas 24 horas, que são tão ricas em conhecimento e que nós extraímos tantas coisas e que nós poderíamos refazer essas 24 horas e ainda extrair muito mais, muitos outros pontos diferentes, e assim refazendo e refazendo esse mesmo trecho que nós lemos, levantando pontos diferentes que se encaixam e que geram uma mensagem para nós. Ou seja, as suas últimas 24 horas foram muito rentáveis. Foram um daqueles dias que
o ser humano pararia e falaria: nossa, como o dia hoje foi tão produtivo, foi tão incrível, conseguir fazer tantas coisas. Essa foi não só as últimas 24 horas de Jesus, mas também todas as suas 24 horas anteriores, todos os dias anteriores a esse que ele teve. Jesus sempre tentou extrair o máximo, tentou sempre ensinar o máximo a todos que o seguiam. E nessas 24 horas, as últimas 24 horas, antes de ele ir para a cruz, são as 24 horas que nós mais temos relatos, né? Pois até é dito na própria Bíblia que se fosse relatar tudo que ele fez, não caberia em livros na terra. Então, assim a gente consegue entender que todas as 24 horas de Jesus foram tão produtivas quanto essa, que nos gerou tanto conteúdo e que ainda vai nos gerar conteúdo. Daqui a uns anos nós vamos voltar para esses mesmos textos e extrair coisas completamente diferentes do que foi dito aqui. Essas últimas 24 horas de Jesus, nesse momento, a gente leu sobre várias e várias coisas. Uma delas é o que eu falei sobre você ajudar alguém hoje. Outras como praticar a palavra, ter boas obras, espalhar a palavra, conviver com as pessoas. Nós falamos tudo isso em apenas alguns trechos de Marcos, que representam apenas 24 horas de toda a vida de Cristo. Assim a gente conseguiu extrair uma mensagem tão boa que os outros irmãos trouxeram, eu trouxe também, uma mensagem tão edificante. Assim, então, irmãos, a gente entende que o nosso dia ele pode render, se assim nós quisermos fazer ele render, se assim nós nos empenharmos para que ele consiga render. Eu hoje tenho vários dias na minha vida que eu olho e falo: esse dia eu não fiz tantas coisas. E tem vários dias que eu olho e falo: esses dias eu fiz coisas demais, muitas coisas, não só coisas como ir trabalhar ou alguma coisa tipo, mas coisas na palavra, que no final que importa mesmo. Você conseguiu fazer o seu dia render na palavra, e isso é ótimo. E essa é uma lição que Jesus nos traz, uma lição que nós podemos extrair, que não está diretamente falando sobre isso, que é sobre você fazer o seu dia render para Deus, fazer o seu dia render para o Senhor, para as coisas do Senhor, porque no final é isso que importa. Bom, esse foi o áudio, espero que tenha entendido a mensagem que eu quis passar. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no privado, tentarei esclarecer o melhor possível para que fique um compreendimento total das coisas que eu disse aqui. E não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis.
Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu viver, Ministrando louvor. nasci pra te adorar. Para todo sempre. Aleluia. Ministrando louvor. Quando ele sobe suas mangas, ele age com a fé. Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raio nos seus pés. Ele é o soberano Deus. O Senhor expulsou eles lá do Éden sem brincar, e havia razões pro seu sangue derramar. Ele já está voltando e é melhor acreditar que ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Tcharararararará, 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 tcharará. Ele falou na escuridão e a luz se criou. Ele é o soberano Deus. Enviou seu Filho amado e ele nos salvou. Ele é o soberano Deus. Em Sodoma sua ira ele despejou, sua graça e amor na cruz ele mostrou. É melhor não esquecer o que ele nos falou, que ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Tcharararararará, 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 tcharará. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais
do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olá, meus queridos, Nando aqui, que vai ministrar aula para vocês, né? Eu sou Nando Rodrigues, eu congrego na igreja de Vila Quintana, localizado na região do Grajaú, na Igreja de Cristo ali no Grajaú. E esse curso aqui, a gente vai falar sobre as cartas de Pedro, né? A primeira e a segunda carta de Pedro. E eu vou trazer toda a ideia, o contexto e a reflexão que essa carta traz, que pode parecer que é só para aquelas pessoas ali da região a qual Pedro mandou, mas serve para nós também, né? E nessa primeira aula, eu queria dar a introdução em relação à carta, falar um pouquinho sobre o que ela fala, quais são os propósitos dela em si, né? E começando, né, o autor, claro que é Pedro o apóstolo, né? A gente vê isso no início da carta, no capítulo 1, versículo 1, Pedro o apóstolo de Jesus Cristo. Então, Pedro escreveu essa carta. E lembrando, né, quando nós lemos uma carta, toda carta ela tem um propósito e objetivo, né? Como se você pedisse para alguém fazer algo para você, né? Ou você tem algum princípio para mandar alguma coisa, como a sua mãe ou você manda o seu filho comprar alguma coisa, você dá uma lista talvez e o propósito é que ele compre as coisas daquela lista. Então, quando a gente olha para essas cartas, tanto a de Pedro como a dos restantes dos apóstolos e dos outros irmãos, todas têm um objetivo, né? E a gente precisa compreender esse objetivo porque é o que a gente vai aplicar dentro de todos os capítulos. Então, essa carta ela foi escrita por Pedro na Babilônia, né? A gente vê isso lá no capítulo 5, versículos 13, que vai dizer aquele que se encontra na Babilônia. Claro que a Babilônia não existia mais, então provavelmente isso é um significado para Roma, né? Um meio de código, né? A gente vai ver isso também bastante em Apocalipse, um código para que as pessoas que pegassem cartas não entendessem, só quem lesse, no caso os cristãos, conseguissem compreender isso. Então, essa epístola provavelmente já foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo. Isso é mais uma informação meio que histórica, que às vezes você gosta de uma coisa, mas assim. E aí, para quem de fato foi escrita essa carta, né? A gente vê que ele escreveu essas epístolas para membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia, né? Ásia Menor. Ele fala no começo aqui do livro. Foram para essas 5 províncias, que é a atual localizada na Turquia. Então, esse é o fundo geral. Tem as pessoas que ele escreveu, tem de onde ele escreveu. E agora a gente vai entender o contexto teológico. O que seria o contexto teológico? Seria o objetivo
principal pelo que Paulo escreveu. Paulo não, né? Pedro escreveu essa carta. E aí o contexto teológico sempre se encontra nos versículos, né? Quando a gente vê ali no versículo 3 a 9, a gente vai ver o contexto dessa carta. Eu vou ler para vocês e acompanhem com a sua Bíblia também, é muito importante isso. Diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, resultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Certo? A minha versão, né, acho que é importante até ressaltar isso, é a Nova Almeida atualizada. Caso surja alguma diferença na leitura, é por conta da minha versão, né? Então, o livro vai falar sobre a importância da viva esperança, né? A gente percebe que a viva esperança ela vai mudar até a maneira como nós sofremos, né? A gente pode sofrer, mas nós todos somos vencedores dessa vida. Então, a viva esperança faz com que nós venhamos a lidar com qualquer que seja aquilo que nós passamos, né? Ele vai falar isso no versículo 3 sobre a viva esperança. Mas para que isso aconteça de fato, para que nós obtenhamos de fato a salvação em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, nós precisamos de fato permanecer com a viva esperança. E aí a gente tem que fazer um entendimento sobre o que é viva esperança, né? Quando a gente fala de algo vivo, a gente tem que entender que algo vivo é uma coisa que interage, né? Uma mesa, uma cadeira não é algo vivo. Ela não tem a capacidade de interagir comigo no sentido de me afetar. Se ela quiser me bater, ela não consegue me bater. Mas eu sou algo vivo. Eu tenho a capacidade de afetar o outro. Ou um animal, né? Um cachorro. Um cachorro tem a capacidade de me afetar, de me morder. Ele é algo vivo. Então a diferença entre algo vivo e algo que não é vivo é a interação, a capacidade de interagir. E quando nós falamos sobre viva a esperança, aquilo que nós esperamos, quando a gente pensa em esperança é algo que é bom, que vai vir em nós, e nós estamos esperando, né? Há alguns que dizem a espera de uma herança. Então, quando eu falo sobre viva esperança, a minha esperança ela precisa interagir. A minha esperança ela precisa ser mostrada para as pessoas, né? Então, essa é a ideia. Viva a esperança. E isso ele já aplica na questão dos sofrimentos. Nós temos que demonstrar a viva esperança em meio aos nossos sofrimentos. Certo? Então essa foi a introdução e até a próxima aula. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.